Agora sim, nós temos o prazer de receber a Vanusa, ela que é enfermeira, formada, e é índia que mora aqui em Guarulhos. E ela foi a primeira indígena a receber a vacina do Covid-19. Mas não é bem por isso que nós a trouxemos aqui. E também o Auá. Depois eu vou ver se eu falei o nome certo. Primeiro, Vanusa. Boa noite, Vanusa. Prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. Boa noite a todos que estão assistindo. E é uma honra estar aqui para esse bate-papo. Auá, falei certo. Seu nome? Sim, meu nome é Auara. Primeiramente, Petuporana Pamel Pé. Boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Auara Uerá. E eu sou da etnia Tupira aqui do estado de São Paulo. Muito bem. Como é que eu devo chamar? Acampamento, comunidade, o espaço que vocês têm hoje, uma aldeia, aqui na cidade de Guarulhos? Pode chamar de aldeia como reserva, né? Reserva indígena. Esses dois nomes nós aceitamos. Acampamento não, porque acampamento é um provisório para a gente. Sim. Acampamento nós fazemos uma vez por ano em Brasília, né? Acampamento Terra Livre, que a gente vai lá lutar pelos nossos direitos. Mas aqui é reserva indígena ou aldeia. Diz o seguinte, há quanto tempo nós temos essa aldeia aqui na cidade de Guarulhos? Quantas pessoas vivem lá? Me conte um pouquinho sobre lá. A aldeia, ela existe desde 2017, dia 27 de outubro de 2017, mas a luta começou com o nosso parente aqui, o guerreiro Auá, com outros parentes há 20 anos, então a luta não começou em 2017. Em 2017 nós fizemos a retomada e formamos a aldeia. Lá vive cerca de 25 famílias e umas 60 pessoas, entre jovens, idosos e crianças. Auá, me diz o seguinte, aliás, agradecer ao Jaime e à Secretaria dos Direitos Humanos, no nome, se eu não me engano, do Abdo Mazlum. Se eu não me engano, se não estou enganado, o Abdo, que é o secretário dos Direitos Humanos aqui. Agradecer então ao Jaime, que acabou me colocando em contato. Auá, qual a importância de termos em Guarulhos essa aldeia, essa reserva indígena na nossa cidade? Então, primeiramente, para nós, povos indígenas, é muito importante, né? A gente está resgatando, né, a história da cidade e, ao mesmo tempo, fortalecendo, né, a nossa cultura. Então, assim, foi uma retomada que nós fizemos em 2017, né, mas a nossa luta já vem há mais de 20 anos nessa cidade. E para nós, assim, Guarulhos, né, Guarulhos tem história do povo indígena. Então, para nós é muito importante ter feito essa retomada, né, em Guarulhos, porque Guarulhos era terra indígena. Então, se Guarulhos era terra indígena, então chegou a hora, né, da gente fundar a primeira aldeia indígena na cidade de Guarulhos, que é uma aldeia multiétnica, né, também. Vocês me disseram que tem 9 etnias lá, Auá. Quais são essas etnias? Então, nós temos Tupi, né? Temos Tupi, temos Pataxó, temos Pancararu, temos Vassucocal, temos Caimbé, temos Pancararu, temos Chucuru, temos Pancararé, temos Cariri Chocó, temos Chucuru Cariri, temos Chucuru e temos também Guajajara. Então, são todas essas etnias, né, que vivem na cidade de Guarulhos. Mas em Guarulhos são mais de 14 etnias que vivem na cidade de Guarulhos. E vai aproximadamente 1.000 e quase 2.000 indígenas que vivem na cidade, no contexto urbano, né? Olha, Vanusa, eu aprendi hoje aqui com o guerreiro Auá que o certo não seria dizer língua tupi-guarani. Não é isso, Vanusa? Porque falam tupi porque é o que mais se conhece. Tupi vem do Tupinambá. Tupi vem do Tupinambá e tupi só é um tronco, como o Auá falou aqui minutos atrás com a gente. E o Brasil tem uma diversidade muito grande. Nós nascemos 305 povos no Brasil. Antes da invasão, nós era mais de 1.000 povos. Hoje nós somos 305. Ainda se fala
274 dialetos. Então, se preserva 274 línguas, a riqueza que o Brasil desperdiça, que as universidades desperdiçam, que as escolas. Por que o Brasil ensina tanta língua, inglês, francês, mandaqui, japonês? É importante que se ensine essas línguas para globalizar, aproximar o Brasil dos outros continentes. Mas se despreza a cultura, a riqueza que tem aqui. Eu não conheço nenhum outro país que tem uma diversidade cultural, uma riqueza de língua tão grande. E se despreza e deixam e não se aproximam da gente, não querem nos conhecer. E você ainda ouve muito. Mas eu não sabia que em Guarulhos tem índio. Eu não sabia que o Brasil ainda tem índio. Achei que índio só tinha no Xingu, que só tinha no Amazonas. E isso é um desperdício, é uma riqueza que poderia se aproveitar diversidades e fazer grandes debates. E está aí, mas nós estamos aqui guerreiros. Enquanto existiu um indígena, a luta, a resistência, e nós resistimos todos os dias, mostrando que nós existimos e a nossa diversidade cultural. Quero agradecer aqui a Marineide Moraes, está dizendo boa noite. Tive o privilégio de ter conhecido os índios, ou os indígenas, né? É outra coisa que eles me ensinaram aqui, não? O certo é dizer indígena e não índios, né? E ela está dizendo que amei aqui, desejo sucesso na luta de todos que estão nos acompanhando aqui. Quem mais? Dr. Nelson, Dr. Nelson, espera um pouquinho só vou registrar aqui. Michele Ramos, Claudinha Papoto, minha amiga Claudinha Papoto, Nelsinho do Gás, boa noite, meu amigo Roberto. Michele, triste o que se ouve nas ocas em Guarulhos, abraço o que houve, né, que aconteceu nas ocas em Guarulhos. Estou acompanhando, ligadinha. Dr. Nelson Luiz Júcio, se todos esses irmãos índios têm capacidade jurídica, espera um pouquinho, doutor, hoje são ainda considerados incapazes? Uma questão interessante, né? Vanusa ou a que me responde essa questão? Não sei, eu posso responder. Pode, por favor. Então, assim, nós não somos incapazes, nós nunca fomos incapazes. Nós temos juridicamente ciência. Ele está. Não somos também, nunca fomos. Nós temos, hoje nós estamos na universidade, nós temos ciência, nós temos sabedoria. Aqui no Brasil, antes da invasão, a gente já existia os nossos ensinamentos para os nossos filhos. Então, assim, nós temos ciência. Antes dos não indígenas descobrir que a Terra era redonda, a gente já sabia que a Terra era redonda. Como que a gente sabe que a Terra é redonda? Nós temos nossos instrumentos, o maracá. Nosso maracá é um globo, é uma bola. A gente tem o tronco, a gente pega e a gente gira igual a Terra gira. Então nós somos um povo sábio, um povo de ciência. Nós nunca fomos incapazes. Nós ficamos um bom tempo tutelado e foi uma briga, foi uma resistência que nós fizemos hoje. Hoje nós ganhamos no Supremo ano passado que quem tem que reconhecer os nossos direitos somos nós. Só nós sabemos quem nós somos, a nossa identidade. Não é FUNAI, não é nem o governo federal que vai dizer quem é índio, nem quem não é indígena. Quem é índio não, nós não chamamos. Quem é indígena, quem é povos originários. Só nós podemos dizer quem nós somos. Então, nós podemos nos declarar. O que o governo, que o Estado brasileiro tem que fazer? Tem que proteger, tem que garantir os nossos direitos. É isso que o Estado brasileiro tem que fazer. É isso que a FUNAI tem que fazer. É isso que a Secretaria Especial da Saúde Indígena tem que fazer. É garantir os nossos direitos, mas dizer quem nós somos, só nós podemos dizer quem nós somos. E nós nunca fomos incapazes. Eu acabei tendo também uma alergia. Eu acho que a Vanusa também acabou tendo um ataque de alergia lá em cima. E ele perguntou onde vocês nasceram, onde vocês, e quando vieram para Guarulhos, vocês já falaram que foram há 20 anos, né? Uau. Então, queria só completar uma fala da minha parente. Por favor. Vanusa, né? Por que às vezes a pessoa fala assim que nós somos incapazes? Porque, na verdade, o Estatuto do Índio de 88, né? O Estatuto é bem claro, nós precisamos mudar esse Estatuto, né? O Estatuto do Índio de 88, ele fala que nós somos incapazes. Só que nós, aos poucos, quanto povos indígenas, estamos mostrando para o governo brasileiro que a gente é capaz, né? Então, por causa desse Estatuto que existe lá de 88, que foi criado pelo Senado, então nós temos que desconstruir, mostrar para o governo que a gente é capaz. Então, devido a esse Estatuto do Índio que tem lá de 1988, que fala que nós somos incapazes,
que é bem claro nesse estatuto, nós precisamos mudar esse estatuto e mostrar para o governo aos poucos que nós somos capazes, igual o não índio. E nós temos o mesmo direito que o não índio tem. Não importa que seja índio ou não índio, os direitos são iguais. Então eu só queria completar a fala dela, porque existe esse estatuto que precisa ser desconstruído, né, no Senado. E já tem uma briga lá em Brasília, né? Tá, vocês são originais de onde? Então, eu sou nascido e criado, né? Nascido aqui na aldeia Bananal, que fica na cidade de Peruíbe, na qual é a aldeia mais antiga do estado de São Paulo, a aldeia mãe, né? E na qual essa aldeia de Peruíbe fica, ela tem mais de 300 anos de história, né? Então, hoje, há 21 anos, né? Eu vivo em Guarulhos, né? Tá, e é isso, né? E você, Vanusa? Eu nasci na aldeia Massacará, no município de Euclides da Cunha. A minha aldeia foi fundada em 1600. Caramba. As primeiras casas foi fundada em 1639. E nossa aldeia só foi demarcada em meados dos anos 96, 97, que ela foi demarcada. Então foi todos esses anos de conflito. E eu vim para São Paulo há 33 anos. Vim porque eu queria estudar, me formar e retornar para a minha aldeia mãe, que a gente chama de aldeia mãe. Não retornei porque eu entendi que o Brasil todo é terra indígena, que o Brasil é Pindorama, então não importa se eu não estou no lugar onde eu nasci, mas eu estou no que me pertence, que é o meu país, que é o meu território, e para a gente a terra é nossa mãe, eu estou junto com a minha mãe, que é a Mãe Terra. Perfeito. Valmir Fraga, boa noite a todos. Sabemos que a palavra Guarulhos é indígena, era habitada pelos Guarus. Pergunta, e a cultura Guaru é continuada? A informação que eu tenho não é. Você também tem a mesma informação, Vanusa? Olha, porque assim, cada povo, a gente não... Eu estou aqui com meu parente Olá. Ele é do povo Tupi, eu sou do povo Caimbé. Nenhuma cultura é igual a outra. O que a gente tem em comum é o amor, o respeito pela Mãe Terra, o respeito pela vida, o respeito pela natureza. Mas a gente tem costumes diferentes. Algum costume dele não é o meu. Ele respeita o meu costume, eu respeito o costume dele. Então eu não posso responder pela cultura dos Guarupes se eu não sou Guarupe. Eu só posso responder... Guaru. Eu só posso responder pelos Guarus se eu fosse Guaru, não sou. Entendeu? Então, assim, cada povo responde pela sua cultura, pela sua diversidade. Eu não posso responder pela cultura do parente Tupi, nem ele pelo Caimbé. Eu só respondo pela cultura do meu povo, Caimbé. Alá, me diz como é que é o nome correto da língua, que eu achei que era a língua Tupi? Então, Tupi é um tronco linguístico, né? Então, assim, no Brasil, por volta de 1500, a maior população que existia dentro do estado de São Paulo, que hoje fala Guarulhos também, né? Guarulhos, São Paulo, era os Tupinambá. Sim. Né? Na qual os Tupinambá praticamente foi extinto, né? E quem falava mais um idioma aqui no Brasil era a língua Unhangatu. Inhangatu. Nhangatu. Inhangatu. O Nhangatu era mais falado no Brasil. E aí aconteceu, só que devido à proibição da língua do Nhangatu, para poder colocar a língua portuguesa no Brasil, houve a proibição, né? Então, em 1758, Marquês de Pombal, ele deu como a língua, o Nhangatu como língua morta. Porque hoje você fala português, hoje a Vanusa fala português, e eu falo português, língua portuguesa. Então, por isso que ele dá como língua morta, porque o Nhangatu praticamente acabou, né? Extinto, né? Só que assim, hoje nós temos uma discussão dentro do estado de São Paulo, em nível nacional, que a língua Nhangatu ela não é morta, ela é viva ainda. Ela é viva. Então tem alguns povos ainda, como os Tupi, tem várias etnias hoje no Brasil que ainda falam Nhangatu, né? Uma pergunta técnica, seria possível ensinar o Nhangatu para as crianças? Quer dizer, existe uma gramática escrita, desenvolvida, registrada, que eu acho que o primeiro foi aquele padre, né? Padre José de Anchieta. José de Anchieta, que fez a primeira gramática, né? Na verdade, assim, a língua indígena nunca foi escrita por nós, né? Então, de um tempo para cá, de uns 20 anos para cá, eu pego minha mãe, pego meus mais velhos, eles só falam o idioma, né? Não era escrita. Aí, de uns 20 anos para cá, aí começou nas aldeias do Brasil inteiro, começou a ter professores indígenas.
Então os próprios professores indígenas começaram a escrever a sua própria língua de cada Então povo. seria possível, Ou não, hoje é escrita hoje. seria possível fazer cursos extensivos, sei lá, para ensinar a língua. Sim, Sim. é possível. Tanto é que em 2008 houve a primeira formação de professores indígenas dentro do estado de São Paulo pela USP, onde formou professores Tupi, professores Guarani, professores Caigan, Krenak e Terena, que são os índios que vivem nas aldeias do estado de São Paulo. Um desses professores começa a escrever a própria história de cada povo. E hoje no Brasil inteiro, cada povo começa a escrever a sua própria história, em vez de não índio escrever. Então já temos escritores indígenas, né? Temos professores, um exemplo, Daniel Muturucum é um escritor bem reconhecido no Brasil inteiro. Temos o livro Tchecupé, que é um escritor guarani. Então são vários escritores indígenas hoje que começam a escrever a própria história do Brasil. E vamos desconstruindo aos poucos, né? E assim, e se o governo se interessasse, se as autoridades do país interessassem, eles poderiam investir, contratar esses professores indígenas e dar para os alunos. Como não tem no ensino médio que se ensina o inglês, poderia ser cada estado ver qual é a língua mais falada, qual a maior população indígena, e se falar nas universidades e nas escolas. Mas há um interesse do Estado em apagar a nossa cultura e por isso que não se investe nisso. Mas nós estamos aqui, nós estamos na resistência. No começo foi falado que eu sou enfermeira, eu sou técnica de enfermagem, eu sou assistente social formada pela PUC São Paulo. Então, assim, a gente está nas universidades e a gente está desconstruindo isso na sociedade que nós temos, que nós queremos escrever a nossa história, porque a nossa história antes era contada na oralidade, era contada, a gente não se preocupava em escrever, a gente dizia que ia registrar. A gente passava de pai para filho, de liderança para liderança, então, assim, mas há uma necessidade de a gente fazer isso. O meu povo lá na Bahia foi proibido de falar a língua e se ameaçava cortar a língua. Então, meu povo perdeu algumas palavras que alguns mais velhos falam, mas se perdeu a língua do meu povo. A gente está em processo de resgatar com alguns parentes que ainda falam, com outras etnias que falavam o mesmo tronco linguístico, para a gente fazer esse resgate. Porque se cortava a língua mesmo, se quem falava, quando obrigou a falar só o português, então o meu povo, que já era muito sofrido, para se manter vivo, se foi deixando de falar, e só podia ser professores não indígenas, e se fosse um professor indígena não podia falar na língua, podia só falar em português. A aldeia de Guarulhos já foi vacinada? Já. Todos? Todos. O que aconteceu em Guarulhos tinha que ter acontecido no Brasil inteiro. Aqui nós temos a referência em saúde indígena, que tem a UBS de Soberana e tem a UBS do Cabo Sul, que isso tinha que acontecer em todo o território brasileiro. Mas a Prefeitura de Guarulhos saiu na frente e todos os indígenas que foi procurado as suas UBS, a Secretaria de Saúde, foi feito 2 pontos de vacinação. Quando começou isso aí? Como foi que começou a saúde indígena, Gilberto? Foi em 2002. Em 2002 que já comeou a luta pela saúde indígena, pelo reconhecimento. Mas então, essa vacina do Covid... essa vacina se vacinou... E falar que foi a primeira cidade a pegar os porque índios... já existe uma política, né? Já tinha uma política. Tem uma política de vacinação aqui da gripe, do coronavírus. Então, todos aqueles indígenas, mesmo morando na aldeia, nós fomos o primeiro da aldeia. Uhum. E depois se vacinou todos aqueles que procuraram. Teve 2 campos de vacina, que foi na Soberana e na unidade do Cabo Sul. Então, o prefeito Guti, nessa parte, a Secretaria de Saúde cumpriu com a Constituição, que é vacinar os povos indígenas, que lá não existe que indígena de aldeia, uma diferença indígena da aldeia e indígena da cidade. Somos todos indígenas e somos brasileiros e somos prioridade. E por que nós somos prioridade? Muita gente tem um preconceito e ignorância de dizer que a gente quer ser melhor do que ninguém. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. É provado cientificamente que nós, população indígena, temos a sensibilidade de morrer ainda de doença respiratória. Essa é uma doença respiratória. A população indígena ainda morre de complicações de gripe, de pneumonia, de tuberculose. Então,
é para garantir as nossas vidas que nós somos prioridade na vacina. E muitos estados não reconhecem os indígenas que estão na cidade. Não foi os indígenas que se invadiram as cidades, foi as cidades que invadiram as aldeias. Onde era uma aldeia se virou uma cidade, se virou um concreto. Então, por isso que nós estamos inseridos nesses locais. E também, se a gente quisesse, nós somos brasileiros, a gente tem que transitar livremente nossos territórios e morar onde a gente quer morar. Então, Guarulhos saiu na frente com isso. Quero agradecer ao diretor, né? Ele é diretor da Igualdade Racial, o nosso amigo Jaime, e também ao secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazlum. Eles acabaram nos ajudando e também está dando uma atenção especial para esse núcleo indígena, esse espaço que a gente tem que preservar e preservar muito, afinal de contas é a nossa história. E aconteceu um fato triste, alguém acabou tocando fogo na tenda de oração ou na oca de oração deles, do nada, uma coisa totalmente sem sentido. Me conta sobre isso, Auá. Então, dia 4 de abril, né? A gente não esperava, né, que o acontecimento, foi justamente domingo de Páscoa, né? Uhum. Pela manhã, né, uma oca foi incendiada, né? E onde um parente nosso comunicou nós, né? E a gente não conseguiu salvar nada dessa oca, né? E nós achamos que ia parar por aí, né? Aí quando nós subimos para almoçar, nosso grupo subiu para almoçar, e aí foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, aconteceu o segundo incêndio, né? O segundo incêndio, e aí foi onde a gente chegamos assim, já estava em chamas também. E aí mesmo tempo que a gente viu que ia pegar a segunda oca, nós percebemos que a terceira oca ia pegar fogo também. E foi isso que aconteceu mesmo. Aí a pessoa incendiou a segunda oca na parte da tarde e foi para o outro lado, mais ou menos uns 200 metros de distância uma para a outra, e incendiou a outra. Só que a terceira oca, que está do outro lado do rodanel, bem afastado um pouco de uma para a outra, a gente conseguiu apagar ainda, porque como tem água próximo da oca, o pessoal conseguiu apagar ela. Então ela ela só danificou, né? E para nós é muito triste isso, porque naquele momento que se incendiou, aconteceu esse incidente pela parte da tarde, onde toda a comunidade se mobilizou e foi atrás dessa pessoa assim, que causou esse crime, esse ato criminoso, né? Só que nós não conseguimos, né? Descobrir quem foi que cometeu esse ato criminoso. Mas assim, eu acredito que a pessoa que cometeu esse ato criminoso foi pessoa que realmente conhecia, né? Conhecia a aldeia, conhecia realmente onde estavam as ocas, né? E sabia muito bem que a gente naquele momento não ia estar ali. Então foi um ato muito criminoso que até hoje ainda, né? Isso aconteceu dia 4 de maio, hoje já é dia 28 de abril, né? Dia 4 de abril, né? 4 de abril aconteceu isso, hoje é 28 de abril. Então já 24 dias que a gente está assim pensando muito o que aconteceu, né? Por que a pessoa fez isso, né? É realmente muito triste. Por que a pessoa fez isso? A gente não entendeu até hoje. Por quê, né? Quero agradecer a nossa querida Vanusa, que acabou aceitando o nosso convite de compartilhar um pouquinho da história dessa aldeia indígena aqui na nossa cidade. Obrigado, Vanusa. Obrigado, foi um prazer aqui nessa conversa. Espero que tenha um outro convite e que a população de Guarulhos respeite, venha entender, e um país, uma cidade que respeita a sua cultura, está respeitando a sua existência, a sua permanência. E vamos respeitar a cultura, vamos respeitar a diversidade e vamos viver em harmonia. E indígena não é inimigo de nenhuma população. Nós temos amor, nós temos cultura e nós estamos aqui para mostrar quem nós somos e se aproxime da gente e nos respeite, que a gente não quer o mal de ninguém, a gente só quer viver em harmonia. O nosso querido guerreiro Auá, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ao Eterno, a minha língua sempre fica obrigado, né? Eu agradeço também, né, por esse convite, né, através do Jaime, né? E tá vindo aqui, né?
E assim, agradecer também, eu quero agradecer todos os parceiros, né? Os parceiros que vêm nos apoiado. Tem assim, prestado solidariedade para nós, né? Para a nossa causa. E espero que isso não aconteça mais em nossa reserva, porque vamos preservar, né? Vamos preservar a cidade de Guarulhos, vamos preservar a nossa reserva hoje, que a reserva indígena não é nossa, é de vocês, guarulhenses, né? É de vocês, guarulhenses. Nós fizemos uma retomada para que nós possamos preservar essa área aqui do Cabo Sul. Onde é uma área de preservação ambiental, onde o homem, não índio, não pode chegar a destruir a floresta. Então, eu conto com vocês, guarulhenses, todos guarulhenses, e não guarulhenses também, né? Parceiros, né? Parceiros que apoiaram, que vêm nos apoiando, parceiros também que não podem nos apoiar também, a gente agradece também, né? E assim, vamos cuidar da floresta. Porque Guarulhos era território indígena. Imagine Guarulhos há 400 anos atrás, como que não era, né? Simplesmente nosso povo que habitava aqui, desceram a serra, desceram por Litoral Paulista, foi para Bertioga, né? E agora está retomando de novo a nossa área. E vamos cuidar dela, porque Guarulhos, inclusive a nossa área lá, é uma área que a Quitaúna, durante muitos e muitos anos, explorou. É uma área, um solo contaminado, então nós, enquanto indígenas, estamos resgatando esse solo. Então, conto com vocês, guarulhenses, conto com você também, viu, Samuel, né? Isso. Samuel também, para nos apoiar lá também, nos ajudar, porque precisamos muito do apoio de vocês lá.